Olá, turma! Estamos de volta com a nossa quarta videoaula de Educação Física e saindo um pouco da temática dos esportes, que foi o que a gente discutiu na nossa videoaula de número 3, onde nós vimos algumas características do badminton. Na nossa videoaula de hoje, a de número 4, nós iremos estar observando aí quais são os principais sistemas envolvidos na atividade física. Sabemos que a atividade física ela provoca efeitos de forma geral no nosso corpo. Então, todos os nossos sistemas tendem a estar respondendo aí à prática da atividade física. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos ver quais são os sistemas que respondem de forma mais significativa à prática do exercício físico. Então, peço que vocês acompanhem essa videoaula para estar compreendendo quais são esses sistemas, iniciando pelo sistema esquelético. O sistema esquelético ele é um dos sistemas que respondem de forma mais precisa mesmo aí à prática da atividade física. Então, analisando um pouco sobre esse sistema, nós podemos dizer que ele é constituído de ossos e cartilagens, além dos ligamentos e tendões, que é uma grande dúvida. Sempre que a gente fala em sistema esquelético, a gente já pensa no esqueleto. Logo, pensa-se que esse sistema é constituído apenas pelos ossos. Mas, além dos ossos, nós temos mais 3 estruturas que o compõem, que são quem? As cartilagens, os ligamentos e os tendões. O esqueleto é responsável por sustentar e dar forma ao corpo. Essas são uma das principais funções do esqueleto, além de proteger os órgãos internos, tá certo? E atua em conjunto com os sistemas muscular e articular para permitir aí a nossa movimentação. Então, quais são os efeitos da atividade física no sistema esquelético? Nós podemos colocar como efeitos o aumento da densidade mineral óssea. Com a prática regular da atividade física, os nossos ossos eles tendem a absorver uma quantidade maior de cálcio. Isso vai fazer com que haja um aumento da densidade óssea e assim prevenindo doenças. Regula a atividade de formação das células ósseas, previne a osteoporose, que é uma doença caracterizada pelo enfraquecimento dos ossos, e diminui o risco de fraturas, além de ajudar no equilíbrio corporal. Então, esses são os principais efeitos, as principais respostas aí do nosso sistema esquelético aí sobre a prática da atividade física. Um outro sistema aí que é muito envolvido com a prática da atividade física é o sistema muscular. Então, analisando um pouco as principais características desse sistema, o texto coloca que é um conjunto de músculos que permite movimentação do esqueleto, produção de calor, postura e sustentação do corpo. Então, essas são as principais funções do sistema muscular. Existem 2 tipos de tecido muscular, que são o tecido liso e o tecido estriado. Esse tecido estriado divide-se em 2, que é o estriado cardíaco, encontrado apenas no coração, e o estriado esquelético, que é encontrado aderido aí aos nossos músculos, aos nossos ossos. Então, muitos autores colocam como 3 tipos de músculos, já alguns apenas 2, porque colocam aí o estriado esquelético e o cardíaco como sendo o estriado. Os principais efeitos aí da atividade física sobre o sistema muscular, o que poderíamos estar colocando? A melhora do condicionamento muscular, o aumento da massa muscular magra, aumenta a flexibilidade e a resistência aí do corpo, dos músculos, estimula o desenvolvimento das fibras musculares que compõem os diversos músculos do corpo, reduz o tecido adiposo, a questão da gordura, previne a sarcopenia, que é a perda da massa muscular, certo? À medida que nós vamos envelhecendo, como um processo natural, há uma tendência a essa perda da massa muscular. Esse processo, que
que está relacionado à própria fisiologia do nosso corpo, é um processo natural, mas que pode ser retardado aí com a prática da atividade física. E aí a gente chama esse processo aí de perda de massa muscular de sarcopenia. Além disso, um dos principais efeitos aí da atividade física sobre o sistema muscular é o aumento aí, o aceleramento do nosso metabolismo. O terceiro sistema aí que está mais envolvido aí com a prática da atividade física é o sistema respiratório. Então, esse sistema é um conjunto de órgãos responsáveis pelas trocas gasosas entre os organismos dos animais e o meio ambiente, ou seja, a hematose pulmonar, possibilitando a respiração celular. A hematose pulmonar nada mais é do que essa troca de gases. Nós inspiramos o gás oxigênio, expiramos o gás carbônico. Então, o sistema respiratório é o sistema constituído por esses órgãos que estão envolvidos nesse processo de respiração, ou seja, de troca gasosa, que a gente chama de hematose pulmonar, pelo fato de o pulmão ser o principal órgão aí do nosso sistema respiratório. E quais são os efeitos da atividade física sobre esse sistema? Melhora dessa capacidade cardiopulmonar, certo? Aumento da capacidade de consumo de oxigênio, ajuda a aumentar a força e a função dos músculos respiratórios, tornando-os mais eficientes. Já é comprovado cientificamente que a prática da atividade física proporciona hipertrofia do coração, que é um processo bom aí para a nossa saúde. Otimiza a saúde de quem sofre com doenças aí respiratórias crônicas, como a bronquite, a asma, a enfisema pulmonar, que é uma doença que ataca aí os alvéolos pulmonares, certo? E que pode levar muitas vezes a pessoa à morte. E o quarto e último sistema aí, que de certa forma responde aí de forma mais significativa à prática da atividade física, é o sistema circulatório, também chamado de cardiovascular. Ele é o responsável aí pelo transporte de sangue, de oxigênio e de nutrientes para todo o nosso corpo, por todo o nosso corpo. E ele é formado por algumas estruturas. Que estruturas são essas? O nosso coração e os nossos vasos sanguíneos, que são quem? As nossas veias, as nossas artérias e os capilares sanguíneos. Os efeitos da atividade física sobre esse sistema são quais? Melhora a questão da circulação sanguínea e vascularização, controla aí a nossa pressão arterial, reduz o risco de desenvolver doenças cardiovasculares, tá certo? Entre elas a mais comum aí, que está presente aí, que é a pressão alta, e favorece o sistema nervoso central, que é responsável pela nossa memória. Tá certo, turma? Então, são esses 4 principais sistemas aí que estão envolvidos na atividade física. O sistema esquelético, o sistema muscular, o sistema respiratório e o sistema cardiovascular. É claro que os outros também vão responder, mas esses 4 respondem aí de forma mais significativa, tá certo? Então, espero que vocês tenham compreendido os efeitos da atividade física sobre cada um desses sistemas. Desejo bons estudos a todos e até a nossa próxima aula.